Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra, momento de fé, de introspecção, de meditação. É hora de ouvirmos o que Deus tem para nos falar. É o nosso momento de espiritualidade. Liturgia de 22 de março de 2021, segunda-feira da quinta semana da Quaresma. Cor litúrgica é a roxa. No rito da celebração temos o prefácio da Paixão 1 e o ofício do dia. Antífona da entrada. Piedade, tende piedade de mim, Senhor, pois me atormentam. Todos os dias me oprimem os agressores. Salmo 55, versículo 2. Oração do dia. Ó Deus, que pela vossa graça inefável nos enriqueceis de todos os bens, concedei-nos passar da antiga à nova vida, preparando-nos assim para o reino da glória. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Primeira leitura, leitura da profecia de Daniel, capítulo 13, versículos do 41c ao 62. Naqueles dias, a Assembleia condenou Susana à morte. Susana, porém, chorando, disse em voz alta: Ó Deus eterno, que conheces as coisas escondidas e sabes tudo de antemão antes que aconteça. Tu sabes que é falso o testemunho que levantaram contra mim. Estou condenada a morrer quando nada fiz do que estes maldosamente inventaram a meu respeito. O Senhor escutou sua voz. Enquanto a levavam para a execução, Deus suscitou o Santo Espírito de um adolescente, de nome Daniel. E ele clamou em alta voz: Sou inocente do sangue desta mulher. Todo o povo então voltou-se para ele e perguntou: Que palavra é esta que acabas de dizer? De pé, no meio deles, Daniel respondeu: Sois tão insensatos, filhos de Israel. Sem julgamento e sem conhecimento da causa verdadeira, condenais uma filha de Israel? Voltai a repetir o julgamento, pois é falso o testemunho que levantaram contra ela. Todo o povo voltou apressadamente e outros anciãos disseram ao jovem: Senta-te no meio de nós e dá-nos o teu parecer, pois Deus te deu a honra da velhice. Falou então Daniel: Mantende os dois separados longe um do outro, e eu os julgarei. Tendo sido separados, Daniel chamou um deles e lhe disse: Velho encarquilhado do mal, agora aparecem os pecados que estavas habituado a praticar. Fazias julgamentos injustos, condenando inocentes e absolvendo culpados, quando o Senhor ordena: não farás morrer o inocente e o justo. Pois bem, se é que viste, dize-me a sombra de que árvore os viste abraçados. Ele respondeu: a sombra de uma aroeira. Daniel replicou: mentiste com perfeição contra a tua própria cabeça. Por isso o anjo de Deus, tendo recebido já a sentença divina, vai rachar-te pelo meio. Mandado sair este, ordenou que trouxessem o outro, raça de Canaã, e não de Judá. A beleza fascinou-te e a paixão perverteu o teu coração. Era assim que procedíeis com as filhas de Israel, e elas, por medo, sujeitavam-se a vós. Mas uma filha de Judá não se submeteu a essa iniquidade. Agora, pois, diz-me, debaixo de que árvore os surpreendeste juntos? E ele respondeu: debaixo de uma azinheira. Daniel retrucou: também tu mentiste com perfeição contra a tua própria cabeça. Por isso o anjo de Deus já está à espera com a espada na mão para cortar-te ao meio e para te exterminar. Toda a assistência pôs-se a gritar com força, bendizendo a Deus que salva os que nele esperam. E voltaram-se contra os dois velhos, pois Daniel os tinha convencido, por suas próprias palavras, de que eram falsas testemunhas. E agindo segundo a lei de Moisés, fizeram
com eles aquilo que haviam tramado perversamente contra o próximo. E assim os mataram, enquanto naquele dia era salva uma vida inocente. Palavra do Senhor, graças a Deus. Vamos ao Salmo responsorial, Salmo 23, versículos do 1º ao 3º A, do 3º B ao 4º, 5º, 6º, refrão 4º A. Mesmo que eu passe pelo vale tenebroso, nenhum mal eu temerei, estás comigo. Repitamos, mesmo que eu passe pelo vale tenebroso, nenhum mal eu temerei, estás comigo. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Pelos prados e campinas verdejantes ele me leva a descansar. Para as águas repousantes me encaminha e restaura as minhas forças. Mesmo que eu passe pelo vale tenebroso, nenhum mal eu temerei, estás comigo. Ele me guia no caminho mais seguro pela honra do seu nome. Mesmo que eu passe pelo vale tenebroso, nenhum mal eu temerei. Estás comigo com bastão e com cajado, eles me dão a segurança. Mesmo que eu passe pelo vale tenebroso, nenhum mal eu temerei, estás comigo. Preparais à minha frente uma mesa bem à vista do meu inimigo. Com óleo vós ungis minha cabeça e o meu cálice transborda. Mesmo que eu passe pelo vale tenebroso, nenhum mal eu temerei, estás comigo. Felicidade e todo o bem hão de seguir-me por toda a minha vida, e na casa do Senhor habitarei pelos tempos infinitos. Mesmo que eu passe pelo vale tenebroso, nenhum mal eu temerei, estás comigo. Aclamação ao Santo Evangelho. Aliás, vamos repetir, o refrão do Salmo. Mesmo que eu passe pelo vale tenebroso, nenhum mal eu temerei, estás comigo. Agora sim, vamos aclamar o Santo Evangelho. Glória a vós, Senhor Jesus, primogênito dentre os mortos. Repitamos, glória a vós, Senhor Jesus, primogênito dentre os mortos. Não quero a morte do pecador, diz o Senhor, mas que ele volte, se converta e tenha vida. Ezequiel 33, versículo 11. Glória a vós, Senhor Jesus, primogênito dentre os mortos. Evangelho de Jesus Cristo segundo São João, capítulo 8, versículos do 1º ao 11. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Naquele tempo, Jesus foi para o Monte das Oliveiras de madrugada. Voltou retificando. Naquele tempo, Jesus foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou de novo ao templo. Todo o povo se reuniu em volta dele. Sentando-se, começou a ensiná-los. Entretanto, os mestres da lei e os fariseus trouxeram uma mulher surpreendida em adultério. Levando-a para o meio deles, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em flagrante adultério. Moisés, na lei, mandou apedrejar tais mulheres. Que dizes tu? Perguntaram isso para experimentar Jesus e para terem motivo de o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, começou a escrever com o dedo no chão. Como persistissem em interrogá-lo, Jesus ergueu-se e disse: Quem dentre vós não tiver pecado, seja o primeiro a atirar-lhe uma pedra. E, tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. E eles, ouvindo o que Jesus falou, foram saindo um, a começar pelos mais velhos. E Jesus ficou sozinho com a mulher que estava lá no meio, em pé. Então Jesus se levantou e disse: Mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Ela respondeu: Ninguém, Senhor. Então Jesus lhe disse: Eu também não te condeno. Podes ir, e de agora em diante não pequeis mais. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos à liturgia comentada de Antônio Carlos Santini, liderança da comunidade católica Nova Aliança, e-mail santini@novaaliança.org.
É uma grande liderança evangelizadora de nossa igreja. Ninguém te condenou, João, capítulo 8, versículos do 1 ao 11. Apanhada em flagrante adultério, uma jovem noiva, se já fosse mulher casada, seria condenada à forca, conforme o Cifrei 361 dos rabinos judaicos. Então, uma jovem noiva é arrastada aos pés de Jesus por um grupo de escribas e fariseus, que pretendem puni-la com a lapidação, conforme previsto na lei mosaica. Uma frágil pomba cercada de falcões sanguinários apontam para ela o dedo indicador da mão direita em um gesto de acusação. Ela deve pagar o pecado com a morte. Bem, na verdade, afirma João, tratava-se de um pretexto para deixar Jesus em má situação. Era como se dissessem: vamos ver como sai dessa o tal Rabi da Galileia que tanto fala em misericórdia, em amor. Se concorda com o apedrejamento, desmente tudo o que já ensinou. Se se posiciona a favor da adúltera, podemos acusá-lo de rejeitar a lei. Assim, depois de citar os preceitos que mandavam apedrejar a infratora, conforme está em Levítico 20, capítulo 10, e Deuteronômio, capítulo 22, versículo 23, espremem Jesus contra a parede. E tu, o que dizes? É dessa forma mesmo que eles colocam Jesus na parede. E tu, o que dizes? Mas eles mentiam, de certa forma. Porque a lei mandava aplicar a dura pena não somente contra a mulher, mas também contra o parceiro de adultério. E Jesus se cala, se inclina e começa a escrever com o mesmo dedo da mão direita na areia fina do pátio do templo. Ali era exatamente a terra de Moriá, onde Isaac tinha sido poupado da morte. Gênesis 22. Não era lugar de condenação. E o contraste é ainda mais agudo quando se leva em conta que a lei invocada pelos acusadores havia sido gravada na pedra do Sinai de modo indelével e transmitida a Moisés nos ásperos tempos da velha aliança. Desta vez, já em clima de nova e eterna aliança, é sobre a areia fina que Jesus escreve. Areia que um leve sopro de vento desmancha, apagando os crimes e os castigos. Areias de misericórdia. Como os acusadores insistem em obter uma resposta, Jesus, ainda inclinado, manda que a primeira pedra seja atirada por algum dos acusadores, que esteja sem pecado. Depois de rápido exame de consciência, a começar pelos mais velhos, exatamente os que tiveram mais tempo para pecar, eles se vão retirando um a um, deixando a sós Jesus e a pecadora. O mestre estende só agora, o dedo indicador para ela e pergunta: ninguém te condenou? Ela murmura: ninguém. Nem eu te condeno, diz Jesus. Vai, e não tornes a pecar. Aquele mesmo juiz que detesta radicalmente o pecado sempre terá infinitas reservas de amor pelos pecadores, pois Deus é amor. Irmãos e irmãs, orai sem cessar. Meu Deus enviou seu anjo e fechou a boca dos leões. Daniel capítulo 6, versículo 23. Vamos agora ao santo do dia. Antes eu quero dizer que é um texto do padre Evaldo César de Souza, missionário redentorista, que escreve para o site a12.com. Da minha parte, podem utilizar livremente à vontade os textos e vídeos que estão nos meus endereços eletrônicos, porque foi Jesus quem mandou: ide pelo mundo e evangelizai, o que de graça recebestes, deem também de graça. Meus endereços são blog, repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/Paulo Maciel da Rádio, canal no YouTube Paulo Roberto Maciel, Instagram Paulo Roberto Maciel 6/. 22 de março é dia de Santa Leia. Muitos poucos
Aliás, muito poucos são os registros sobre Santa Leia. Era uma jovem viúva cristã. Recusou-se a contrair segundas núpcias com um rico nobre romano, desistindo de uma vida de luxo e riqueza para aderir às primeiras comunidades cristãs. São Jerônimo, organizador das comunidades desta época, foi acusado de atrair Leia e outras viúvas para o cristianismo. Exilou-se então em Belém. Ao saber da morte de Leia, Jerônimo escreveu uma carta sobre a vida desta viúva, e este é o único documento que temos sobre ela. Segundo São Jerônimo, Leia consagrou-se à vida religiosa, tornou-se madre superiora e, com seu exemplo de humildade, oração e serviço, testemunhou seu amor a Cristo. Passou a vida envolta em vestes simples e gastava horas em profunda oração. Nunca fez nada que lhe servisse de vanglória ou que lhe trouxesse benefícios pessoais. Sua vida era em seu quarto, pequeno no espaço, mas grande como local de louvor a Deus. Ali ela tinha tudo o que precisava, nada lhe faltou por ter trocado uma rica mansão pela singeleza de um monastério. Ao contrário, sua grande riqueza foi a coroa de santidade que perpetua até hoje sua memória entre nós. Santa Leia morreu em Roma no ano de 384. Reflexão. O silêncio nos permite recolhermos-nos para orar a Deus em segredo. Ele nos permite viver em solidão no meio dos irmãos. De certa forma, ele nos separa uns dos outros. Ele nos força a nos desprendermos das afeições naturais que seriam obstáculos, das presenças que nos tornariam menos disponíveis para escutar a voz do Espírito que está em nós. Aprendamos de Santa Leia o cultivo do silêncio como forma de alimentar nosso maior contato com o amor de Deus. Oração, rezemos. Senhor Jesus, vós nos disseste, eu vim para servir e não para ser servido. Rogamos pelo exemplo de Santa Leia, que, embora fosse superiora, colocou-se como escrava das outras religiosas. Saibamos também nós encontrar alegria em servir e sempre exercer a verdadeira caridade. Amém. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. El Shaddai significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso, ele proverá, acredite. E Maranatá, como dizem nós, como dizemos nós católicos, Maranatá, ou Maranata, com a tônica na penúltima sílaba, como dizem os evangélicos protestantes. Não importa, porque somos todos irmãos e o significado é o mesmo. Vinde, Senhor Jesus. No dia que ele voltar, o sofrimento de agora nem se compara com a glória futura que será revelada em nós, como disse São Paulo apóstolo. Então, arrependamos-nos dos nossos pecados, para que quando ele voltar, não sabemos o dia nem a hora, estejamos reconciliados com Deus. Estejamos livres dos grandes pecados. E ele vai nos dar a vida eterna, onde viveremos como anjos. Shalom. Shalom Adonai. A paz de Deus.